Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no texto sagrado do livro do Apocalipse, no capítulo 19. Nós que estamos estudando todo o livro do Apocalipse, já estamos aqui no capítulo 19, e hoje nós vamos ler do verso 11 até o verso 16. Enquanto você abre a sua Bíblia, você se lembra muito bem que nós estamos aqui na penúltima sessão. Lembrando que o livro ele é cíclico, ele conta e reconta a mesma história. Estamos na penúltima sessão onde ele está recontando a história, porém enfatizando agora o dia final. Está falando do juízo final. Ele já falou sobre o juízo sobre os ímpios e começou a falar sobre o juízo sobre os agentes de Satanás, e o primeiro que ele tratou foi a Babilônia. E no capítulo 19, ele tem um parênteses onde ele trata da exultação do cidadão dos céus, ou do povo de Deus, exortados pela própria palavra de Deus, porque a causa deles foi julgada, e agora, uma vez que a nossa causa foi julgada, durante toda a história do cristianismo, foi clamado para que o Senhor fizesse justiça aos perseguidores, diante disso, então, há uma explosão de júbilo diante dos céus, que foi tratada no capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Hoje, nós vamos ver quem é o alvo dessa adoração, quem é o digno de receber essa adoração, ainda nesse momento de parêntese, nessa penúltima sessão, antes de tratar da queda dos outros dois agentes de Satanás. E eu convido você, então, a acompanhar a leitura que farei, dos versos 11 em diante do capítulo 19. Diz assim, pois: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, ou do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te damos graças pela tua palavra, e nesse instante clamamos para que o Senhor nos abençoe no meditar dela, edificando-nos segundo a tua bondade e falando ao nosso coração. Nós que louvamos Jesus Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como acabamos de cantar, cujo nome é lindo, é maravilhoso, é poderoso, aquele que reina e que construiu um reino de louvor e de sabedoria, e que um dia há de visivelmente se revelar a todo o homem. Que o Senhor nos abençoe no estudo da palavra desta noite, fale ao nosso coração, e que possamos sairmos daqui edificados na tua presença, cientes do Deus a quem servimos e da grandeza e do poder que o Senhor tem. É o que nós oramos no nome santo, poderoso de Jesus, a certeza de que o Senhor, na tua graça e misericórdia, me usará, apesar de mim mesmo, para o meu próprio bem, para o bem também dos meus irmãos. É o que oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, nós sabemos que desde o início, desde o capítulo 1, Jesus Cristo é o protagonista de toda a história. É assim que o livro do Apocalipse revela. Nós vemos que na introdução, no prólogo do próprio livro, ele é apresentado como aquele que venceu, o Todo-Poderoso, aquele que nos constituiu como reino e sacerdote, aquele que já reina. E que, então, o livro de Apocalipse vai justamente revelar, deixar mais claro qual a atuação de Jesus durante esse tempo que estamos vivendo. Né? Explicando, inclusive, por que Jesus teve que ir embora. Por que Jesus foi assunto ao céu? O livro do Apocalipse nos explica isso, mostrando que ele havia
a necessidade de subir aos céus, ser assunto aos céus, justamente para reinar, para se assentar no trono com toda a autoridade nos céus e na terra. E ali, ele era o único que poderia fazer isso. Ele tinha a capacidade de tomar o livro selado, o livro que tratava de todas as coisas até o final do tempo, e ele, somente ele, podia olhar para o livro, tomar o livro, e mais do que isso, abrir os selos do livro. Então Jesus é aquele que reina, ele é o centro, ele é o protagonista de toda a história. O próprio livro de Apocalipse apresenta Jesus como sendo o princípio e o fim. Ele é o foco da profecia. É dessa forma que, inclusive, nós vamos observar aí, no verso 10, né, do capítulo 19, onde diz que João prostrou-se aos pés do anjo para adorá-lo, mas o anjo que estava falando com ele diz: não faça isso, sou conservo teu, dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus. E ele diz: pois o testemunho de Jesus é o Espírito, é a essência, é o foco, é o centro da profecia. Jesus, portanto, é o Senhor dos senhores, o centro, o princípio, o fim, o foco, o espírito da profecia, ou seja, a Ele, somente a Ele, toda a honra e toda a glória deve ser anunciada. Então, desde a eternidade, nós vemos que Apocalipse e toda a Escritura aponta que Ele é. A Bíblia vai dizer que sem Ele, sem Jesus, nada foi criado. Sem Ele também nada é redimido. E sem Ele nada será sustentado. Esse é o Senhor que nós declaramos servir. E é por isso que quando você olha para os contextos de falsas religiões, todas elas têm como foco de combate a divindade, a grandeza, a beleza, o poder, o senhorio de Jesus. A Bíblia, que nos chama a atenção para o fato de sermos testemunhas de Jesus, acaba lançando, dentro de um contexto aí, histórico, um grupo que despreza Jesus e passa a ser testemunha de outra coisa. E é assim em todas as outras esferas de falsas religiões. Jesus sai do protagonista e passa a ser um coadjuvante. Jesus deixa de ser o centro, o alvo de todo louvor e adoração como Deus encarnado, e passa a ser simplesmente um filho, como se fosse criado. Passa a ser um homem ungido, alguém que foi capacitado, mas não recebe a dignidade que ele mesmo tem desde toda a eternidade. Portanto, tudo aquilo que despreza a Cristo e a sua obra é uma afronta ao Senhor dos senhores, porque ele é o protagonista de toda a história. O livro do Apocalipse, ele conta a história de Cristo, conta sobre o seu triunfo e conta sobre a aplicação definitiva da sua vitória, não só individualmente falando, mas a vitória dele e de todos aqueles que ele chamou para si. É dessa forma que o livro do Apocalipse sintetiza o tema do livro. Dá uma olhadinha comigo em Apocalipse capítulo 17, o verso 14. Apocalipse 17, 14 vai dizer: pelejarão contra o Cordeiro, que é um título dado a Jesus, e o Cordeiro fará o quê? Os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. E vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Aqui é o resumo do livro do Apocalipse ou de toda a história da humanidade. Todos os habitantes da terra, poderosos, ricos, escravos, livres, seja ele qualquer um, vão pelejar contra o Cristo, contra a sua igreja. Mas no fim das contas o Cordeiro vence. E a sua igreja, a sua noiva vence com ele. Todos aqueles que estão com ele também serão vitoriosos. Então o livro do Apocalipse conta justamente essa história, o triunfo de Jesus e da sua noiva e a aplicação definitiva dessa vitória com a inauguração de um novo céu e de uma nova terra. Quando olhamos aqui para o capítulo 19, nós vemos que nos versos lidos temos uma síntese dessa sua vinda em muita glória. Glória é essa que nós estamos esperando, conforme Mateus nos prenunciou, que quando ele voltar, todo olho verá,
e ele voltará com muito poder e muita glória. Aqui no capítulo 19, que já está tratando do fim, já apresenta esse Jesus que veio. Observe o verso 11. O céu já não está mais fechado, mas agora ele está o quê? Viu o céu aberto. E aí, eis que um cavalo branco, com um cavaleiro chamado Fiel e Verdadeiro, se apresenta. Há muita glória, o poder de Jesus, como esse, sintetizada nessa figura desse cavaleiro branco. Na verdade, nós já vimos e estudamos isso, que toda vez que Apocalipse fala do cavalo branco, ele não está falando do anticristo, ele não está falando das forças do mal, mas ele está falando da força vinda proveniente do trono de Deus. Mesmo lá nos selos, quando estudamos, a teologia contemporânea interpreta aquilo como a vinda do anticristo. Esse é um grande erro na visão do Apocalipse. Quando sai lá um cavaleiro branco, com coroa de vitória, porém com um arco, que não representa Cristo, mas representa o evangelho dele, que sai vencendo para vencer. Veja que tudo que vem do Senhor vem com esse símbolo de pureza. Portanto, esse cavalo branco com fiel e verdadeiro, aqui sim, apresenta o próprio Cristo. Mas não somente ele. Todos os que estão no céu, os que estão com ele, virão também em cavalos brancos. O seu exército assim virá, vestido de linho finíssimo, branco e puro. Então são símbolos no Apocalipse que mostram a pureza, a santidade, a glória, né, do nosso Senhor. Então nos versos lidos nós vemos então a síntese da vinda do nosso Salvador com muita glória. O céu está aberto e o Rei da Glória é de fato manifestado. Quando olhamos para o contexto, né, do dia final, que é a situação aqui relacionada nessa penúltima sessão do Apocalipse, onde o juízo será aplicado de um modo definitivo e absoluto, depois de tratar lá no capítulo 16, do julgamento dos ímpios, depois de tratar do juízo sobre a Babilônia, de tratar sobre o júbilo dos salvos, antes de tratar da aplicação do juízo sobre os demais agentes do dragão e do próprio Satanás, nós vemos aqui nesse parênteses, né, uma imagem apresentada por João da figura desse progenitor. Ele vê os céus abertos e um cavalo branco com seu cavaleiro. Como nós sabemos, eu disse, cavalo branco é sempre apontado para as coisas de Deus. O evangelho que sai vencendo para vencer com coroa e arco, lá no capítulo 6, o Rei da Glória e de todos os seus eleitos, como é dito aqui no capítulo 19, tanto no verso 11, como também no verso 14. Dá uma olhadinha no 14 aí. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Então isso simboliza toda essa grandiosidade do Rei da Glória e daqueles que foram chamados para si. Então nesses versículos nós temos uma síntese da apresentação de Jesus Cristo como esse Rei da Glória. Então o texto nos fala a respeito do vencedor, né? A revelação do vencedor, que até há pouco era apresentado como o Cordeiro, e que também já foi apresentado como o leão da tribo de Judá, que já foi apresentado como a raiz de Davi, né? Como o filho do homem. Agora nos é apresentado, portanto, como esse cavaleiro branco, chamado Fiel e Verdadeiro, e recebe alguns outros nomes. Então, dentro dessa revelação, irmãos, de quem nós estamos servindo e a quem nós estamos adorando, Apocalipse 19 nos mostra que a revelação do vencedor fica clara através dos títulos que ele recebe. E aí nós vemos vários. Conforme já nos foi dito lá em Apocalipse 17, verso 14, o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. O mesmo título que é dado aqui no final da perícope, no verso 16. Inclusive em letras garrafais, né? Reis dos reis, Senhor dos senhores. Então não há nenhuma dúvida que o Cordeiro, que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o mesmo cavaleiro branco aqui do capítulo 19. Porque não pode ter dois Rei dos reis e nem dois Senhor dos senhores. Então,
dentro dessa construção, desse paralelismo progressivo de João, como uma característica apocalíptica judaica, né, da escrita cíclica, nós vemos aqui ele acrescentando detalhes e trazendo revelação a respeito do nosso Senhor. Aquele que foi chamado de Cordeiro, porque morreu, mas ressuscitou, ele também agora é chamado desse cavaleiro branco, né? Veja que o Cordeiro assim é chamado e demonstra o fato de que não somente ele vence, mas vencerão também todos aqueles que estão com ele. A perícope, então, reforça alguns títulos de Jesus como vencedor. O primeiro no verso 11, que nós já lemos, que diz assim: o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Se você observar, eu convido você a fazer isso comigo, lá no capítulo 1 de Apocalipse, para você ver aqui o paralelismo em ação, né? No verso 5 do capítulo 1 é dito: da parte de Jesus Cristo, qual que é o título que aparece aí? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. No capítulo 3, o verso 14, também nos diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então esse título aqui em Apocalipse 19 refere-se já a um título que já nos foi apresentado como sendo aplicado a Jesus Cristo. Então reforça que o cavaleiro branco nada mais é do que o rei da glória, o vencedor, e está nos revelando a respeito disso. Então, voltando lá para Apocalipse 19, além dele se chamar fiel e verdadeiro, ele também tem outro nome. O verso 12 vai nos dizer isso. Capítulo 19, verso 12 diz assim: os seus olhos são como chama de fogo, isso também é dito lá nos capítulos iniciais. Na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece. Esse nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, irmãos, aponta para algo superior. É a ideia de um símbolo que aponta para um nome que está acima de todo. Não é assim que Paulo vai o descrever nas suas cartas? Deus deu a ele um nome que está acima de todo o nome. E é por isso que é um nome superior, um nome que ninguém conhece, um nome que está acima de todo o nome. Isso também fica claro em Apocalipse capítulo 2, verso 17, quando ele nos diz, na carta ainda à igreja de Pérgamo, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Da mesma forma que o cavaleiro branco, cujo nome é fiel e verdadeiro e tem um nome superior, ele aplica sobre todos aqueles que são deles essa mesma ideia de colocá-los em superioridade aos demais quando da sua volta definitiva e da aplicação da sua justiça. No capítulo 14, verso 3, nós ainda encontramos assim: entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Dentro do contexto de Apocalipse, algumas coisas, o nome de Jesus ou um cântico que é dado para ele, é algo que ninguém conhece. Mas o indicativo do capítulo 14 diz que aqueles que fazem parte dele, esses sabem. Os 144.000, como já estudamos, refere-se a todos os crentes de todas as épocas que estarão na presença do Senhor adorando. Nós, incluídos nesse grupo que, apesar de ter um número literal, não é literal, porque aponta para a multidão, conheceremos não só o cântico que será entoado nos céus, mas também o nome supremo e superior do nosso Salvador. Voltando ainda para Apocalipse 19, que revela o vencedor, ele não é só esse fiel e verdadeiro, cujo nome está acima de todo nome, mas o verso 13 diz que ele é o Verbo de Deus. Veja o que diz aí. Está vestido com um manto tinto de sangue, que refere-se, obviamente, à sua morte, e aí continua: e o seu nome se chama Verbo de Deus.
Quando você vai para o Evangelho de João, o mesmo escritor aqui de Apocalipse, o capítulo 1 de João vai dizer que Jesus é o Logos, é a palavra, ou seja, é o verbo de Deus. Então, quando João usa esse símbolo, dentro de um contexto de cristianismo, todo cristão vai falar, ele está falando de quem? Falando de Jesus, não tem como você se confundir a respeito de quem é o Rei da Glória, quem é o vencedor revelado aqui. Portanto, ele é o verbo. E lá no verso 16, ainda termina com mais um dos títulos que apresenta, o que revela o vencedor ou o Rei da Glória, dizendo que na sua coxa tem um nome inscrito, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O mesmo título que já foi apresentado no capítulo 17, verso 14, referindo-se ao Cordeiro que venceu. Logo, irmãos, o capítulo 19, que trata da exultação do povo de Deus pela vitória, apresenta quem é o grande vencedor, a quem nós adoramos, a quem nós servimos. Jesus não é aquela figura derrotada que nós vemos ainda nos crucifixos aí por aí, né? Mas ele ressuscitou, ele assumiu a sua posição de glória, de honra, de soberania nos céus. Nós lidamos com o Senhor que é soberano sobre tudo e todos, alguém que já é vencedor, o Rei da Glória, e que, portanto, é fiel, verdadeiro, o nome está acima de tudo, é o chamado Verbo de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tais títulos apresentados aqui em Apocalipse 19 exalta a grandiosidade, o poder, né? O maravilhoso nome que tem o nosso Senhor. Nós não estamos servindo a qualquer líder meramente político ou humano, mas nós estamos servindo como reino e sacerdotes ao Rei que venceu. É assim que nós devemos nos apresentar nesse mundo até a volta dele, cientes de que não devemos nos envergonhar do nosso Senhor, do nosso Salvador, mas muito pelo contrário, exaltá-lo, proclamar o seu nome e a sua glória em toda a terra. Então, diante dos títulos, quem é o vencedor? Não pode ser outro senão Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. Então, o vencedor é revelado através dos seus títulos. Mas não apenas isso, também o vencedor ele é revelado através dos seus feitos. E quando nós olhamos ainda no capítulo 19, nessa porção que estamos estudando, no final do verso 11, nos diz como que ele vem. Diz assim, viu o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E o que ele faz? Ele julga e ele peleja com justiça. Então ele julga, peleja com justiça. Mais à frente diz, lá no verso 15, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela fazer o quê? Ferir as nações. Aqueles que, segundo o Salmo 2, riam-se dele, desprezavam o ungido de Deus, não se submeteram ao senhorio de Jesus. Aqueles que riram do Senhor, segundo o Salmo 2, serão alvo da sua justa punição, porque ele peleja com justiça, e ele virá justamente com uma espada que sai da sua boca para ferir as nações, e ele mesmo, outro feito, as regerás com cedro de ferro, e pessoalmente pisa, ou pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tais expressões como o que eu pus aí em destaque na nossa projeção, julga, peleja, fere, rege, pisa, aponta para o fato de que ele é vencedor, de que ele é que ganhou. Então ele julga e pisa. Nós vemos aí a aplicação da punição. E segundo o verso 11, é uma punição com justiça. A Perico mesmo já nos disse, os anjos no céu, diz que Jesus, ao aplicar a sua justiça, está fazendo o que deveria ser feito. Que aquilo que ele está fazendo é extremamente justo e verdadeiro. Por isso que ele recebe o nome de fiel e verdadeiro. Você se lembra, recentemente nós estudamos isso. Então, os seus feitos demonstram que ele é o vencedor. Porque somente o vencedor é que tem a capacidade de julgar, de pisar, de se colocar sobre aqueles que foram vencidos. Outra ideia
que as expressões nos apontam que ele então domina sobre as nações. Ele peleja e fere as nações. Ele reina, né? Regerar. O fato de reger significa que ele reina, que ele está com domínio sobre tudo e sobre todos. Logo, os feitos registrados em Apocalipse 19, de 11 a 16, revela que Jesus Cristo, não só pelos seus títulos, mas pelos seus feitos, é aquele que venceu. O vencedor, conforme nos apresenta o Salmo 2, é o ungido de Deus, cujo nome está sobre todo nome, e diante de quem todo joelho se dobrará, e toda língua confessará ser ele o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pelos feitos apresentados de um modo sintetizado aqui na perícope, quem é o vencedor? Jesus Cristo, o Messias, o ungido, aquele que veio, o Verbo de Deus, a palavra encarnada que venceu e que reina sobre tudo e sobre todos. Além disso, além dos títulos, além dos feitos, nós vemos que Apocalipse 19 também revela a respeito do vencedor, falando a respeito da sua essência, de quem de fato ele é, daquilo que está intrínseco no seu ser. Figuras e símbolos descrevem aí a essência do vencedor, através dos atributos, através das suas características. Nós vamos ver aí no verso 12 que diz assim: os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. O verso 13, está vestido com um manto tinto de sangue. Então nós vemos que isso aponta para os seus atributos, aponta também para os seus feitos, inclusive o feito redentivo, mas também da sua essência, pois ele o é aquele que redime. Quando o texto nos fala sobre os olhos são chama de fogo, aponta para o poder, aponta para a pureza, aponta para a santidade da essência do vencedor. Se você observar comigo alguns versos aí durante o próprio livro de Apocalipse, né? Se a gente for lá para o Antigo Testamento, Ezequiel, você vai ver mesmas características, mas vamos nos atentar aqui apenas ao livro de Apocalipse. Lá no verso 14 do capítulo 1 é dito assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Essa mesma ideia de olhos de justiça que contemplam poder, pureza e santidade. O verso 16 ainda do mesmo capítulo 1 vai dizer: tinha na mão direita 7 estrelas, da sua boca saía-lhe uma espada, uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. São símbolos que apontam para o poder, a pureza e a santidade do Senhor. No capítulo 2, falando a igreja ainda de Pérgamo, ou melhor, a igreja de Tiatira, ele é descrito nessa forma. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos, o que está escrito aí? Como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Então são expressões, irmãos, que tratam da sua essência. O ser poderoso, o ser puro, um Deus, um ser santo, que é aquele cujos olhos são chama de fogo. Voltando lá para Apocalipse 19, além desse poder, pureza e santidade, nos é dito que na sua cabeça há muitos diademas. Diademas representam vitórias, representam sucessos. Portanto, é glória, beleza, é grandeza, é supremacia. Então, quando você olha para o contexto da revelação das bestas, você vai ver que as bestas, simbolizando os agentes de Satanás, eles têm lá coroas, têm chifres e têm diademas. Só que agora o diferencial é que o vencedor ele é revelado como aquele que tem muitos diademas. É algo incalculável, é incomparável a glória ou o sucesso que a besta do mar e da terra porventura tenham. No caso do vencedor, na sua cabeça existem muitos
diademas. Aponta para a plenitude da glória, a plenitude da beleza, a plenitude da grandeza, da supremacia, ou seja, é mais do que todos os outros. Também aqui em Apocalipse 19 diz que ele está vestido de um manto tinto de sangue. E assim aponta, obviamente, para o sacrifício que ele fez na cruz, a sua morte, mas também a sua ressurreição, apontando ele como o Redentor. O vencedor, ele é apresentado como, através da sua essência, como sendo aquele que redime, aquele que salva, o único que pode, de fato, assim o fazer. Vejamos aí alguns versos aqui em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, verso 9. É dito assim: e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes o selo, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. A essência do nosso Salvador como o Redentor, aquele que nos redime com seu próprio sangue, aponta justamente para esse sacrifício, para essa sua morte, mas principalmente para a sua vitória. O verso 14 do capítulo 7 também nos descreve quando diz: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Quando foi perguntado, né? Quem que eram aqueles que estavam ali vindo, de vestiduras brancas. E aí é dito: então ele me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestiduras, e alvejaram no sangue de quem? No sangue do Cordeiro. Um manto, portanto, tinto de sangue, aponta para essa ação de Redentor, que nos lavou, que nos purificou, e que, portanto, nos garante a entrada no céu. Capítulo 12, verso 11, vai nos dizer assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Os eleitos, os crentes em Cristo, recebem a vitória não por seus próprios méritos, mas venceram por causa do sangue do Cordeiro, da obra de redenção do vencedor, do Rei da Glória. E adiantando um pouquinho aí, relembrando que Apocalipse não é cronológico, o capítulo 22, verso 14, ainda nos diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Portanto, tratar de um ser vestido de um manto de tinto revela que na sua essência ele não é simplesmente o Criador, ele não é simplesmente o Rei, ele não é simplesmente o que julga, ele não é simplesmente o que teve muitas vitórias, mas ele é o nosso Salvador, aquele que nos redime, o Redentor eterno, que através do seu sangue nos permite sermos lavados dos nossos pecados e termos também o título de vencedores. Ainda, Apocalipse 19 vai dizer que da sua boca sai uma espada afiada. E essa espada é apontada dentro do livro de Apocalipse, em toda a Escritura, como a essência desse Senhor, como sendo um Senhor justo, aquele a quem pertence o juízo, a quem pertence a aplicação da verdade, da ira e também da condenação. No capítulo 1:16, nós já lemos a respeito da sua boca sai essa espada. No capítulo 2 é mencionado da mesma forma, tanto no verso 12 e 16, quando nos diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E o verso 16 diz: portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da onde? Da minha boca. É uma palavra de juízo, é uma palavra de julgamento que aponta para Jesus como o vencedor e que tem a capacidade, a autoridade de julgar. Na sua essência, ele é o Rei da Glória que vem para julgar tudo e todos de um modo justo, de um modo santo, mas também de um modo
definitivo, absoluto, da mesma forma que uma espada de dois gumes faz. É o que diz também Apocalipse 19, um pouquinho mais à frente, no verso de número 21. Quando diz, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montando no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Isso aponta, portanto, irmãos, para a aplicação do juízo, mas ao mesmo tempo para a essência do vencedor como sendo o justo juiz, aquele que tem a capacidade de julgar. Ele é apresentado, portanto, na sua essência, com os atributos, como o vencedor que é poderoso, que é puro, que é santo, grandioso, supremo, salvador e justo. Logo, a pergunta que surge, quem é o vencedor, definitivamente é respondida apontando para Jesus Cristo, o Deus encarnado. Concluindo, irmãos, o capítulo 19, tanto tratando com os títulos, com os feitos e com os atributos, ou a essência do vencedor, nos indica claramente que o vencedor nada mais é do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que o mundo despreza, aquele que os reis e poderosos tentam se ver desvencilhados da sua soberania, é o Deus que reina, é o Deus justo, que aqueles que servem também receberão, juntamente com ele, a vitória e o privilégio de estar com ele por toda a eternidade. Concluindo, o vencedor é Jesus Cristo, o Verbo encarnado, apresentado como fiel e verdadeiro, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Segundo Apocalipse, ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ele é o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o primeiro e o último, que esteve morto, tornou a viver, o Filho de Deus, aquele que sonda mentes e corações, o Amém, o princípio da criação de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que foi morto, o princípio e o fim, Jesus, raiz e geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, ou seja, tão simplesmente, o vencedor. Jesus Cristo, irmãos, é o cordeiro que venceu. Relembremos, portanto, Apocalipse capítulo 17, verso 14. Pelejarão contra eles, ou pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, justamente porque é Senhor dos senhores, Rei dos reis. E vencerão também com eles, ou também com eles os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com ele. Justamente porque Jesus é o vencedor, todos os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele também vencerão. É óbvio, irmãos, que Apocalipse nos chama a atenção que se estamos entre os chamados, eleitos e fiéis, nós devemos permanecer guardando a palavra do Senhor e o testemunho de Jesus, mesmo diante da face da morte. Mas o que Apocalipse 19 tem como objetivo trazer motivação a todos os crentes é reforçar que Jesus Cristo já venceu. E como vencedor, ele vai aplicar do seu juízo, da sua justiça, vindo em poder e muita glória, pedindo para que seus anjos reúnam todos os seus escolhidos e assim os conduza-os definitivamente para o novo céu e para a nova terra. Essa precisa ser a sua esperança. E enquanto aguardamos, precisamos viver esse mundo como reino e como sacerdotes de um Rei supremo e soberano que já reina e que um dia se manifestará definitivamente como vencedor sobre todas as pessoas. Nesse sentido, e certos disso, eu convido você a curvar sua cabeça e juntos falarmos com Deus. Como no momento da contrição eu te desafiei
a avaliar o seu coração e a perguntar a si mesmo: será que você tem vivido como um súdito desse rei? Será que você tem vivido, de fato, como um chamado, como um eleito, um fiel, que foi constituído reino e sacerdote? Será que você tem proclamado a respeito do teu rei e vivido como cidadão do céu, em submissão ao rei soberano? Que nesse momento, diante da mensagem dessa noite, irmãos, que nós possamos nos alegrar em Deus pela vitória de Cristo, mas ao mesmo tempo suplicar ao Senhor, para que Ele nos abençoe de modo que vivamos o nosso dia a dia como verdadeiros súditos do Rei da Glória.